Será mesmo que os robôs estão fazendo a limpa nos empregos? Os robôs estão tomando o lugar dos humanos? Em setores industriais severos, como por exemplo a mineração, a siderurgia, a automação e a robotização, elas deixaram de ser apenas uma tendência para se tornarem sim uma necessidade. E isso é uma necessidade que se transforma em estratégia, né? Isso vai proteger vidas, garantir a continuidade das operações. Eu vou conversar agora com um especialista em desenvolvimento tecnológico que vai falar sobre esses exemplos de automação, automação que salva os robôs em área onde o humano não pode estar ou não deveria estar. O Hugo está aqui com a gente, ele está falando com a gente lá de Belo Horizonte. Hugo Ferreira, tudo bem? Bem-vindo, Hugo, muito boa tarde. Para a gente começar essa conversa, eu queria que você me explicasse exatamente como funciona essa questão da automação nos robôs, principalmente nessa questão do salvar a vida de um humano, por exemplo, que não deveria estar num lugar perigoso. Primeiramente, obrigado, tá, por estar me recebendo aqui no programa. É sempre bom compartilhar e desmistificar nessa questão da robótica dentro do meio industrial. Muitas das vezes é atrelado erroneamente a utilização dos robôs simplesmente para poder fazer substituição de profissionais dentro do meio produtivo. Mas muitos dos robôs eles são utilizados, né, em locais que muitas vezes o ser humano ele se coloca em condição de risco, de perigo mesmo. Principalmente em situações, vou dar exemplo para vocês, como a própria fundição. Tem locais da própria fundição em que o operador ele tem que ficar, muitas das vezes, em condições elevadíssimas de temperatura, sendo necessário fazer, inclusive, a substituição dele ali, numa escala, né, revezando com outros profissionais de 20 em 20 minutos, de 15 em 15 minutos. E nessas condições, nós percebemos que a própria vida, né, dessas pessoas, desses operadores, acabam reduzindo, né, por conta das condições precárias, né, de trabalho. Então, nessas aplicações em específico, o robô ele é utilizado para poder corrigir, né, um momento de operação em que o ser humano ele não deveria estar, né, numa condição laboral. Hugo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu há poucas semanas aqui na região de Quatro Barras, aqui bem próximo de Curitiba, que foi a explosão de um setor de uma indústria que fabrica explosivos, exatamente para a indústria da mineração, né? Onde trabalhadores simplesmente desapareceram por conta dessa explosão. Nesse caso, numa empresa que trabalha fabricando explosivos, fora do Brasil, a gente sabe que existem essas empresas também e que muitas delas trabalham com robôs, exatamente pela periculosidade. Exatamente. Nós temos várias modalidades de robôs. Tá? Um outro ponto de desmistificação, né, curiosa que o pessoal tem em relação a esse tipo de tecnologia. Nós temos robôs que a gente chama de robôs antropomorfos, tá? De vários eixos, né, que imita justamente um braço humano, para poder fazer uma operação de manipulação, de solda, como o próprio espectador aí pode ver, inclusive, em algumas imagens que a gente está passando aí. Então, esse tipo de robô ele é utilizado muitas vezes no meio industrial, produtivo, manufatureiro. Nós temos outros tipos de robôs também, que são os robôs humanoides e os autômatos. Os autômatos são, inclusive, robôs, né, que muitas vezes são teleguiados através de sistemas tecnológicos de radiofrequência, né, ou Wi-Fi fechado. Então, muitas das vezes, esse tipo de tecnologia pode ser utilizada para minas de barragem, né, que inclusive temos acidentes aí que hoje, né, pela própria legislação, impede a chegada de seres humanos, inclusive no próprio local e ao redor. Então tem que ser tudo simplesmente guiado através de cabines de controle. Nós temos robôs, inclusive, que vai para a Lua, aqueles autômatos que são utilizados naqueles locais ali que não tem condição, né, de sobrevivência humana. Então, para esses autônomos também são considerados robôs, né, eles são muito utilizados em locais que, de fato, não são, o ser humano não pode estar indo. E faço um destaque, complementando essa fala daí, com um outro vídeo que você, inclusive, repassou aqui para os telespectadores, que são os robôs caninos. Eles também são utilizados em condições precárias, onde o ser humano não pode ir, em cabines, né, de energia de média e de alta tensão, onde que você tem ali
arco elétrico ou também uma condição ali precária também, que o ser Sim. humano, não só aquele que possui bypass, mas outros também que pode vir a prejudicar aí a própria vida e condição laboral. Certo. Hugo, uma questão importante. Alguém precisa montar esses robôs. Alguém precisa programar esses robôs. Alguém precisa fazer automação disso. Então, o mercado existe também para quem acha ou está pensando que os robôs estão tomando o lugar da gente, né? Não, exatamente. A redução, ela é fato, né? Você tem um robô, muitas das vezes, em algumas aplicações que a gente faz, que ele acaba fazendo um head count de pessoal numa proporção não igualitária. Então, acaba que um robô ele consegue ter uma taxa de eficiência produtiva muito maior do que não somente um ser humano, mas vamos colocar em algumas operações até 10 seres humanos. Então, assim, a gente fazendo essa comparação dos profissionais que vai precisar serem utilizados dentro da linha de operação, nós temos ali um manutentor desses robôs, nós temos ali o eletricista, nós temos o robotista, nós temos um ferramenteiro. Então, são outras classes de profissionais que vai precisar complementar essa atividade em conjunto com a própria operação robotizada, que vai criando espaço para outras pessoas, né? Um PLCista, um robotista. Então, são outros profissionais em outros postos de trabalho. Como é que Mas sim, você... o robô... Sim, pode continuar. O robô ele acaba reduzindo sim a capacidade, quantidade de pessoas no local. Hugo, como é que você vê o mercado brasileiro hoje de trabalho nesse sentido? No sentido de termos profissionais capacitados para essa nova indústria, para esse novo momento que a gente está vivendo? Bem, a robótica ela não é uma novidade, tá? Então ela já vem de décadas anteriores aqui no próprio Brasil. O Brasil está muito aquém da quantidade de robôs instalados comparado a outros países, né? A China em primeiro lugar, os Estados Unidos colocam quantidade, inclusive, bastante majorada de robôs comparado ao próprio Brasil, que é 2.800 robôs de acordo com a IFR, tá? No ano. E a gente está engatinhando comparado a outras economias. Apesar disso, nós temos grandes profissionais sendo formados, inclusive por marcas de robôs que estão já dispostas no território nacional. A destacar, nós temos a KUKA, a Fanuc, a Comal, nós temos a Yaskawa, nós temos várias marcas, inclusive que eles dão treinamento para poder incitar, mais profissionais dentro desse local, que acaba abrindo espaço para poder estar colocando esse tipo de tecnologia em outras indústrias. Muito, muito legal mesmo. Adorei conversar contigo, Hugo, e saber um pouco mais sobre esse momento, né, que a gente vai viver daqui para frente, né? Como você disse, a robótica, ela existe há muitos anos, mas daqui para frente a gente vai viver cada vez mais essa tecnologia, né, no nosso dia a dia mesmo. Agradeço a tua presença aqui. Quando descer o mapa, dá um pulinho aqui no nosso estúdio, tá bom? Obrigado. Obrigada, até mais.